Casa Tully. A Casa Tully de Correrio é uma grande casa de Westeros. Seu membro mais antigo carregava o título de Lord of Riverrun e Lord Paramount of the Trident, até o Casamento Vermelho. O chefe atual é Lord de Muri Tully, filho do falecido Oster Tully. O sigilo Tully é uma truta prateada em um fundo vermelho e azul. As palavras de sua casa são família, dever, honra. No início da Guerra dos Cinco Reis, a Casa Tully foi atacada pela Casa Lannister e apoiou a Casa Stark quando eles vieram em seu auxílio na libertação das terras fluviais. Desde então, a Casa Tully foi formalmente destituída de terras e títulos por rebelião contra o Trono de Ferro, com o Lorde de Muri cativo da Casa Frey após o Casamento Vermelho. Mais tarde, Brynden Tully reuniu as forças remanescentes dos Tully e recuperou Correrio dos Freys, reabrindo o conflito entre os Tullys e o Trono de Ferro. Os Frey sitiaram Correrio e mais tarde foram auxiliados pelos Lannister por ordem do rei Tommen e Jaime Lannister conseguiu encerrar o cerco convencendo de Muri Tully a comandar a guarnição para depor suas armas em troca de clemência e proteção. Brynden foi morto durante uma resistência final com as forças Lannister e Frey, enquanto Edmure foi devolvido aos Freys como prisioneiro. Após a morte da maior parte da Casa Frey e a derrota de Cersei Lannister em King's Landing, Edmure é libertado e restaurado a seus títulos e terras. História. A Casa Tully é uma das grandes casas de Westeros. Suas terras são a parte central do continente. Sua sede é Riverrun, um castelo na confluência do Red Fork of the Trident com Tumblestone. Eles governam as terras fluviais do castelo e o chefe da casa é o Senhor de Correrio. A Casa Tully ganhou destaque durante a Guerra da Conquista. Lord Edmund Tully se rebelou contra o Rei das Ilhas e dos Rios, Arryn, o Negro, para apoiar a invasão da Casa Targaryen. Os companheiros Riverlords de Edmund seguiram seu exemplo. Quando Aegon Targaryen estabeleceu seu governo no Trono de Ferro, ele recompensou Edmund, elevando os Tullys a senhores supremos do Tridente. A Casa Tully lutou ao lado do Trono de Ferro durante a Guerra dos Reis de Nove Moedas. Oster Tully e Brynden Tully lutaram durante o conflito. Os dois irmãos mais tarde se separaram em termos amargos depois que Brynden rejeitou a ordem de seu irmão mais velho de que ele se casasse com Beta Redvine para selar um pacto de casamento com a Casa Redvine. Brynden rompeu relações com Oster, ganhando o nome de Blackfish, que também se tornou seu sigilo pessoal. Oster mais tarde se casou com Lady Minisa da Casa Vayne e eles tiveram 3 filhos, 2 filhas Catelyn, Lysa e um filho chamado Edmure. Seu chefe atual é Lord de Muri Tully. Suas irmãs, Catelyn e Lysa, casaram-se com os Lords Eddard Stark e Jon Arryn durante a rebelião de Robert, formando uma poderosa aliança de casas principais. Juntos, a aliança Tully Stark Arryn derrotou o Rei Louco Aerys II e acabou com o domínio Targaryen sobre os 7 reinos. Game of Thrones, temporada 1. Após o sequestro de Tyrion, os soldados Lannister invadem e saqueiam as terras fluviais como uma rejeição aos Tullys. Durante a Guerra dos Cinco Reis, uma hoste Lannister comandada por Jaime Lannister sitia a sede dos Tully em Correrio, mas uma força do norte a derrota. Devido à sua aliança matrimonial com os Starks, os Tully se juntaram a várias casas do norte para proclamar Robb Stark o Rei do Norte. Game of Thrones, temporada 3. Um funeral é realizado para Lord Oster Tully. A maré da guerra não está indo bem para a aliança Stark-Tully, já que os Lannisters derrotaram Santanis Baratheon e garantiram uma aliança com a casa Tyrell of Derith. A recente vitória de Tully só piora as coisas para as forças Stark-Tully esgotadas. O abandono das tropas Castark enfraquece ainda mais a aliança Stark-Tully. Com poucos recursos humanos, os Starks e Tully são forçados a consertar seu relacionamento tenso com a Casa Frey. Durante o casamento de Edmure, as forças Tully e Stark são massacradas pelos Frey. Lord Frey recebe o domínio sobre a sede dos Tully em Correrio e a supremacia sobre as terras fluviais pelo Trono de Ferro. Game of Thrones, temporada 6. O Blackfish reúne os remanescentes dos exércitos Tully ainda leais à sua casa e retoma Riverrun dos Freys. Os Frey sitiam Riverrun e são reforçados por uma força Lannister. Eventualmente, Edmure cede Correrio e Brynden é morto. Game of Thrones, temporada 8. Reintegrado em Correrio como Senhor das Terras Fluviais, Edmure participa do Grande Conselho de 305 AC, onde concorda com a eleição de Bran Stark. Relacionamentos. Membros. Lord Oster Tully, Senhor de Correrio, ex-chefe da família e Senhor Supremo do Tridente. Morreu depois de uma longa doença. Senhora Minisa, nascida na Casa Vayne. A esposa de Oster que morreu no parto. Lady Catelyn Stark, nascida Tully, sua primeira filha e viúva de Lord Eddard Stark. Assassinado no Casamento Vermelho por Black Valder Rivers.
Lady Lisa Arryn, nascida Tully, sua segunda filha e viúva do Sr. John Arryn. Regente do Vale até ser morta por Petyr Mindinho Baelis. Lorde de Muri Tully, seu único filho e herdeiro. Senhor de Correrio e Senhor Supremo do Tridente. Lady Roslin, sua esposa da Casa Frey. Status desconhecido. Seu filho pequeno e herdeiro, concebido na noite de núpcias. Seu nome ainda não foi revelado. Sr. Brynden Tully, chamado de Blackfish, irmão mais novo de Oster. O ex-senhor de Correrio de fato após recapturá-lo dos Freys, e o ex-chefe de fato da Casa Tully. Morto pelos soldados Lannister e Frey durante sua última resistência. Ancestrais. Lorde de Min Tully, senhor de Correrio e chefe da Casa Tully no final do Século de Sangue. Nomeado primeiro Senhor Supremo do Tridente por Aegon e Targaryen durante a Guerra da Conquista. Lord Grover Tully, senhor de Correrio e Senhor Supremo do Tridente. Chefe da Casa Tully durante o reinado do rei Viserys e Targaryen. Jurado à Casa Tully. Casa Blackvold de Raventray Hall. Casa Bracken of Stonehead. Casa Darry de Darry, presumivelmente extinto. Casa Frey dos Gêmeos, anteriormente senhores de Correrio. Anteriormente, traída no Casamento Vermelho. Casa Erenford, juramentada à Casa Frey. Casa Aig, juramentada à Casa Frey. Casa Malister de Guardamar. Casa Moton de Lagoa da Donzela. Casa Sauluod de Acornhall. Casa Vayne de Arrenhal, presumivelmente extinta. Casa Vod, empossada na Casa Vayne. Vassalos e aliados. Lord Valder Frey, chamado o falecido Lord Frey, senhor da travessia e senhor de Correrio. Traidor e orquestrador do Casamento Vermelho. Morto por Arya Stark. Lord Jonas Bracken, senhor de Stonehead. Lord Jason Malister, senhor de Seagard. Senhora Chella Vayne, senhora de Arrenhal, falecida. Força Militar. Durante a rebelião de Robert e a Guerra dos Cinco Reis, a Casa Tully provou ser capaz em tempos de conflito, lutando e prevalecendo com vários confrontos dentro de cada conflito, como a Batalha do Tridente e a Batalha de Stone Mill. No entanto, o Casamento Vermelho enfraqueceu muito a outrora formidável Grande Casa, levando à destruição do exército Tully e despojando-os de terras e títulos. Apesar desse enorme revés, a Casa Tully conseguiu recuperar Correrio, no entanto, acabou sendo perdido devido à capitulação da guarnição Tully, levando à morte de Brynden Tully, deixando a Casa Tully em uma posição precária. Os soldados Tully são equipados com armadura de couro de escamas pretas, possivelmente inspiradas no sigilo Tully, com cota de malha por baixo, adicionando mais proteção ao usuário. Este projeto não é esteticamente prático, mas sim mais simbólico, já que os homens Tully vivem em uma região que consiste principalmente de rios. O design também fornece um grau de baixa visibilidade durante a noite, permitindo que invadam acampamentos inimigos com pouca detecção. Isso os torna ágeis em comparação com soldados que podem estar usando armaduras pesadas, mantendo um certo grau de proteção. Nos livros. Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, a Casa Tully é uma antiga casa que ocupou o castelo em Correrio por alguns séculos, mas não alcançou grandeza até a invasão do rei Aegon e Aegon expulsou os nascidos do ferro das terras fluviais e nomeou Lord de Min Tully como senhor da área em agradecimento por seu apoio durante a conquista. Os Tullys juntaram-se aos Stark, Baratheons e Arryns na rebelião contra o Rei Louco, fornecendo numerosas tropas para os exércitos de Robert Baratheon. O estandarte Tully é diferente nos livros e na série. Na série de TV, é listrado horizontalmente, com uma grande seção vermelha e uma grande seção azul, separadas por listras brancas. Nas novelas tem 5 listras verticais de igual largura, 2 listras vermelho-lã separam 3 listras azuis, e não há listras brancas. Em uma piada um tanto incomum, o mundo de Gelo e Fogo revela que os Tullys ativos durante a Dança dos Dragões têm o nome de Muppets, Lord Grover Tully, seu neto Serão Tully e seus bisnetos Lord Kermit Tully e Ser Oscar Tully. As seguintes casas juramentadas não apareceram na série. Flautista da Casa de Pink Maiden. Casa Riger de Villawood. Casa Vance de Descanso do Viajante. Casa Vance de Atlanta. House Paege. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!